O empreendedor que deu certo. Quando falamos de empreendedorismo, muitas das vezes nós ficamos focados no comércio, ficamos focados em atividades. Mas aí tem um empreendedorismo que é o da saúde, que é essencial, é um serviço essencial, mas não deixa de ser o empreendedorismo. E hoje nós estamos vendo vários jovens se inserindo no mercado de trabalho e dando certo, e jovens de sucesso. Hoje nós estamos aqui com a doutora Isadora, uma empreendedora, uma dentista especialista. É isso, doutora? Isso mesmo. Você é especialista em quê? Eu sou cirurgiã bucomaxilofacial e sou implantodontista também. Trabalho nas duas áreas. Uma área que hoje está assim em alta, porque nós estamos vendo aí muitas pessoas fazendo implantes dentários, pessoas que hoje já não tem mais, não querem mais a famosa dentadura, né? Já quer o implante, já quer ficar lindo e maravilhoso. E acabamos falando aí sobre a autoestima da pessoa, sobre a valorização. Como é isso tudo dentro do seu mercado, dentro do seu nicho de trabalho? Na verdade, os meus pacientes, eles me procuram mais assim por conta de um tratamento mais humanizado, né? Eu sempre, desde que me formei, tive essa proposta, né, de me aproximar bem das pessoas, né? E hoje em dia, na verdade, é o que mais me procuram, que são os pacientes que são mais ansiosos, os mais idosos, os que têm trauma de dentista. E a gente sabe que fazer um tratamento cirúrgico não é fácil, né? Então, esse é o principal mercado que eu tenho atualmente, né? E realmente é o que você falou. Hoje em dia, principalmente o brasileiro, ele não aceita ficar sem os dentes. É uma coisa, assim, impressionante. Eles procuram e querem mesmo ter um sorriso bonito. Hoje em dia se fala muito em lentes de contato, né, em estética. A estética está muito em alta, né, agora que E muda muito, né, o visual das pessoas. Os dentes é algo impressionante como que muda a aparência. Eu sempre brinco com os meus pacientes quando a gente finaliza os trabalhos, que eles rejuvenescem pelo menos uns 10, 15 anos, né, quando a gente finaliza, porque os dentes realmente fazem assim. Inclusive um cirurgião plástico, o Dr. Ivo Pitangui, né, que é um dos mais famosos do Brasil, antes dele iniciar qualquer tratamento na face das pacientes dele, ele pedia um tratamento odontológico prévio. Porque ele sabia que não adiantava, né? Você estica daqui, estica dali, e a pessoa vai dar um sorriso, cadê, né? Não tem... Onde estão os dentes, né? Exatamente. E até a forma, né? Às vezes, o dente o famoso, não sei se é essa a forma técnica que fala, com certeza não é, mas na forma coloquial, é encavalado, é um maior que o outro, né? Tem toda uma estética de que dá para fazer o reparo. Sim, hoje em dia... Graças a Deus, né, a gente tem muita tecnologia a nosso favor, né, que também é uma coisa que eu tenho buscado muito. Trabalho com a odontologia 100% digital, né, que é a parte de escaneamento digital, impressão em 3D. Como funciona isso? Porque acaba abrindo um outro leque para você, né, porque isso é raro aqui, na região aqui, os dentistas que têm esse escaneamento. Justamente por isso que eu fui atrás, né, a gente tem que procurar ser um diferencial, né. Como que funciona? Antigamente, os dentistas usavam aquelas massinhas, né, para fazer o molde da boca da pessoa. Que coloca, aí molde, faz aquele molde de como que o dente vai ser feito. E os pacientes não gostam disso, né? Acho que não tem ninguém que gosta disso. É ruim. Você sai sujo, enfim, tem gente que sente até um pouco de ânsia, né? E existe um aparelho hoje em dia que se chama scanner intraoral, né? Que ele faz uma topografia dos seus dentes, né? Faz um escaneamento e a gente obtém um modelo em 3D, faz com impressão em 3D, é uma coisa bem moderna. Aí depois essa impressão vai para o protético e faz o dente certinho. Certinho, a precisão é de 0,015 milímetros, para vocês terem ideia. É muito preciso. Ou é impressão minha, ou você já está empreendendo em outro setor, porque você vai acabar transformando isso para os seus colegas numa forma de venda, porque nós estamos falando em empreendedorismo, então você acaba sendo a ponte para os seus colegas. Inclusive, eu faço a locação do scanner. Aí, ó, ela faz locação de scanner. Você tá vendo? Quantos anos você tem, Isadora? 30 anos. Ela tem 30 anos e ela está dando uma aula aqui. Hoje você tem quantos consultórios? 3. Eu tenho uma unidade aqui em Taubaté, né? Sou colaboradora também da Felicital Odontologia aqui em Taubaté e tenho uma unidade em Campos do Jordão também. E sou servidora pública municipal, com muito orgulho. Ou seja, você tem 3 consultórios e agora você já tem a locação de scanner para os seus colegas. E como que, assim, surgiu? A Isadora se formou,
dentista, cirurgião dentista, clínico geral, é assim que fala? Isso Clínica mesmo. geral. E aí, posteriormente, como que surgiu? Vou abrir um consultório. Vou abrir o segundo. Vou me tornar colaboradora do terceiro. Agora eu vou atrás do esquerdo. Como que surgiu a possibilidade? Porque os seus consultórios você acaba também locando. Sim, também faço a locação dos consultórios. Ou seja, é business e consegue ter... Como que surgiu essa ideia toda? Porque geralmente o dentista acomodado, formando acomodado, ele se forma, eu já tenho aqui a minha profissão, pronto. Eu me formei em 2013, né, pela Universidade Estadual de Campinas, fiz Unicamp, e logo que eu me formei, aqui no Vale, né, eu não encontrei muitas oportunidades. Eu fui primeiro trabalhar em São Paulo. E eu tive a sorte de encontrar um colega de profissão que foi assim sensacional comigo, que foi o Dr. André. Ele tinha uma visão empreendedora muito legal. Ele queria, né, que os dentistas fossem parceiros dele. E eu fiquei com isso na cabeça com o passar dos anos, né? Trabalhei em várias e várias clínicas e eu tenho, assim, para mim, que a gente nunca cruza com uma pessoa por acaso, né? Sim. Então, as pessoas que eu conheci no ramo da odontologia, eu guardei coisas que eu gostaria de fazer e guardei coisas que eu jamais vou fazer com os meus colegas. E fui caminhando, fui amadurecendo a ideia, né, de ter o primeiro consultório. E aí tive a felicidade de vir a trabalhar aqui na prefeitura e foi aí que eu falei, não, é agora. Agora eu tenho uma estabilidade, consigo empreender. Exatamente. Falei, agora que eu tenho um resguardo, eu vou encarar um desafio. Aí me juntei com um colega de profissão, não deu certo. Tive que começar tudo de novo. E aí fui indo atrás de cursos, como eu te falei, das minhas experiências prévias, né, em outros consultórios. Vi muitas coisas, assim, a odontologia, gente, o estado de São Paulo é onde tem a maior concentração de dentistas hoje no Brasil, né? E muitas pessoas, elas justificam os meios, digamos assim, né? Eu vi muita coisa errada, vi muitas coisas erradas e vi muitas coisas bacanas, assim. E pensei, o dia que eu abrir o meu é porque eu vou fazer um trabalho de qualidade e vou conseguir desenvolver o meu melhor. E foi assim, quando eu achei que eu estava nesse ponto, eu falei, vou arriscar, não deu certo, recomecei e agora, graças a Deus, está dando certo. Expectativa para o futuro, expectativa para o empreendedorismo odontológico, o que você pensa? A minha expectativa é continuar levando a tecnologia, né, para os consultórios. Eu acho que a gente já pode fazer isso, a gente merece, né? A odontologia do Brasil é uma das melhores do mundo, digamos assim, né? É considerada uma das melhores do mundo. E eu quero crescer cada vez mais. Já estamos em 3, 4, 5, 6 unidades. E acaba dando oportunidade para os colegas, né, que estão iniciando, que estão recém-formados. Isso que eu te falei. Eu vi muitas coisas erradas e, como eu te falei, são coisas que não quero fazer com os meus colegas de profissão. Quero, como esse primeiro dentista que me acolheu, quero ter parceiros mesmo. Que as pessoas consigam crescer juntamente comigo. Eu acho que a gente precisa valorizar, né? Não só os colegas de profissão, mas assim, as nossas auxiliares. Eu vi muitos consultórios que colocavam, por exemplo, auxiliar de dentista para fazer o serviço secretária, auxiliar de limpeza, entendeu? A gente tem que valorizar todo mundo que envolve, né, a empresa em si. E essa é a minha expectativa, continuar. Olha, crescendo. A sua mãe, que é minha amiga pessoal, não exagerou. Não, ela falou, a Isadora é uma querida. Ela é uma querida porque serviço humanizado, para quem tem medo de dentista, tem que ser humanizado. E pensando principalmente nos seus colegas, no paciente, no bem-estar, em levar tecnologia. Essa é a diferença. Parabéns para você. Muito obrigada. E principalmente para os seus pais. Obrigada. É isso. O empreendedor que deu certo, com dicas preciosas. Para você que está aí do outro lado, se animar, tem um desejo, tem uma vontade, quer empreender, quer realizar um sonho, não desista. Mesmo que não dê certo na primeira vez, como aconteceu com a Isadora, tenta de novo. Pode ser que dessa vez dê certo. E se não der, tenta de novo. Uma hora vai acontecer, pode ter certeza. Olá, tudo bem com você? Olha, tem novidade para você que é cliente da MN Bradesco Financiamento. A MN Bradesco Financiamentos, em parceria com a Clínica Médica e Mais, quer cuidar da sua saúde, não é mesmo, doutora? Exato! Além da parte odontológica, temos a parte médica
exames laboratoriais, exames de ultrassom, vem pra cá. A parceria aqui é forte. MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. Vem pra cá, só. Mais tarde. MN consiga mais dinheiro pra você. Toque econômico. Tá curioso para a sua dica de hoje? Eu estou. Uma pergunta, você faz compra mensal? Sabe aquela compra de supermercado? Você vai lá no supermercado e compra tudo que você vai gastar no mês? Será que isso é certo? Será que nós estamos fazendo da forma correta? Vamos perguntar aqui para o nosso consultor de investimentos, Flávio Rodrigues. Fala para mim, é certo ou errado? A compra mensal é algo que nós adquirimos na época de 1990. E é certo ou errado? Não é certo mais. Nós adquirimos esse costume na época de 1990 porque nós tínhamos uma inflação muito elevada. Então o que acontecia? Você recebia o seu salário, você tinha que gastar no dia porque a inflação era tão alta que você deixasse para comprar no outro dia, na próxima semana, a inflação comia o seu dinheiro e você não conseguia mais fazer a compra mensal. Hoje em dia, nós não temos mais esse problema com a inflação. Então, nós não temos o motivo de fazer essa compra mensal. A compra semanal já foi comprovado em estudos que você consegue economizar mais dinheiro fazendo ela. Caso você opte por fazer uma compra mensal, você deve ir em atacadão, mercados que vendem mais barato conforme a quantidade que você compra. Não corre o risco de uma compra semanal? Tem alguns toques, né? Você não ir no supermercado com fome, porque senão você vai comprar o que você não precisa. Como evitar que a compra semanal seja uma tentação? O que você pode fazer que a gente faz isso lá em casa? A gente já desenvolveu uma listinha com tudo que a gente consome na semana. Ou seja, a gente já sabe a quantidade de macarrão que a gente come, já sabe a quantidade de banana que a gente come, Menino, de arroz. vai ficar rico. É um pouco controlador, mas Ele vai ficar rico. Você vai reparar no final do mês a quantidade de coisa que você vai economizar. Então, você tem que ter um controle do que você gasta semanalmente. Exato. E aí você estipula um dia da semana e vai lá e faz a compra da semana. Exatamente. E não vai com fome, né? Não vai com fome, pelo amor de Deus. Não cai em tentação. Mas e uma compulsivo. pessoa compulsiva, por exemplo, que é compulsivo? Isso é um perigo, não é não? Exato, é um perigo. Mas que nem eu falo, a lista ela te ajuda você a controlar essa compulsividade. Porque você vai ter um controle ali. Você fala, eu vou comprar 3 macarrões. Por que você vai comprar 4? Por que você vai comprar? Se você sabe, se você comprar 2, vai faltar 1. Se você comprar uma a mais, vai sobrar. Por que tem que sobrar? A gente não está numa época de escassez que a gente tem que estocar comida. Não é mais necessário isso. Então você está deixando de guardar dinheiro, economizar dinheiro para poder investir no futuro, gastando com uma comida estocada na sua casa. Você tem ideia, assim, lógico que é proporcional, né? Conforme o que a pessoa gasta. Mas em porcentagens, quanto se economiza de uma compra semanal equiparado a uma compra mensal? Tem um estudo disso? Vou mostrar um estudo comprovado cientificamente pela Universidade de Harvard, eu não sei. Mas um estudo da minha casa comprovou que, assim, brincando, nós economizamos coisa de R$400 mensais. Ah, tá brincando. Exatamente. Aí você coloca na ponta lá, você fala, nossa, R$400 não parece ser muito numa compra. Mas em um ano se dá R$4.800. Já que nós estamos falando de supermercado, tem mais alguma dica de como proceder nessas compras, produtos, o que comprar, porque eu estou vendo que questão de R$10 faz uma grande diferença no orçamento. Cada centavo que você economiza, lógico que você não pode virar um neurótico e falar assim, não vou comprar isso, pelo amor de Deus, não quero, porque eu quero economizar dinheiro. Não. Mas você deve pensar qual produto atende a sua necessidade. O que você faz? Poxa, eu uso um sabão em pó que normalmente, vamos supor, eu gosto de jogar futevôlei. Eu sou muito praticando futevôlei. Então, um sabão em pó tradicional não limpa minha roupa. Ela fica com um cheiro não tanto agradável. Então, eu tenho que comprar um sabão em pó melhor, que vai tirar o mau cheiro da minha roupa e eu vou conseguir usar melhor. Então, assim, cada pessoa tem que ver o que atende mais a sua necessidade. Eu sou uma pessoa com hábitos alimentares mais saudáveis. Então, de repente, para aquela pessoa, uma feira
é melhor. Para mim não compensa fazer feira, eu gosto de comprar no mercado. Eu sei que dias de terça e quarta no mercado, os hortifruti é mais barato. Então eu vou lá comprar. Promoção. Promoção é maravilhoso. Então cuidado com a promoção também. Por quê? Porque às vezes a promoção é enganosa, você não sabe. Como assim, Flávio Rodrigues? Não, de repente, por exemplo, lá, você coloca, por isso que é importante, por isso que eu gosto da lista. Se você tem a lista mensal, semanal na sua cabeça, você já sabe, por exemplo, que o macarrão custa em média R$5. Se você chega no mercado, vê lá, promoção, macarrão, R$4,99, não está em promoção. Então quer dizer que a sua lista, além da lista, quando você chegar lá, você coloca o preço que você pagou. Porque você cria um hábito de comprar a mercadoria e você já cria uma memória falando assim, poxa, o macarrão na semana passada tava R$5. Quanto tempo você leva para fazer um mercado? Coisa rápida, né? Semanal, aí que tá outra coisa. Você economiza tempo também, né? Porque você já sabe o que você precisa. Então você já vai lá, entra no mercado, papum, comprei tudo, vou embora. Gente, toque econômico, eu vou falar uma coisa, é um programa meio viciante, porque você sai daqui com um deverzinho de casa. Exato. Né? Nós tivemos um programa que nós falamos sobre a importância do planejamento da planilha. O que acabei fazendo durante a semana? Planilha. Né? E aí liguei para o consultor, falei, acho que eu vou precisar que você venha aqui para poder nós avaliarmos algumas coisas. Então agora a compra mensal é o deverzinho de casa. Exatamente. Use essa estratégia. Lista? Faça uma lista semanal e faça a comparação de um mês para o outro. Ou até mesmo, pega uma semana, por exemplo, gastei R$100 no mercado essa semana. O mês tem 4 semanas, vou gastar R$400. E vê a comparação com o mês anterior, quanto que você gastou na sua compra. Tenho certeza. No meu caso, economizei R$50. R$50 em 12 meses, R$600. Então, assim, um pouquinho que você economiza no longo prazo, se torna bastante coisa. Gostou do toque econômico? Gostou do deverzinho de casa? Listinha, compra semanal. Tenho certeza que aí sim você vai conseguir poupar e ver o seu dinheiro e poder aplicar em outras coisas, em outros sonhos. Vem pra cá, vem pro toque econômico. Eu vou te matar. Por quê? Porque aí eu fico fazendo essas coisas. Hoje vamos abordar aqui no Direito é Seu sobre trabalhista, direito trabalhista, tão discutido no nosso país. Dr. Tiago, seja bem-vindo e vamos lá conversar. Direito trabalhista, o que é mais abordado? Oi, Ana, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe quando será visto, né? O direito trabalhista nada mais é também do que um contrato entre duas partes. Muita gente não percebe isso. E como um contrato, as duas partes têm obrigações, deveres e direitos e garantias. Não só o funcionário, como também o empregador. Nesse direito trabalhista, quando esse contrato ele é rescindido, quanto tempo eu tenho para entrar com uma ação trabalhista? Olha, Ana, da sua demissão até o último dia que você pode entrar, são 2 anos. Tudo isso? Só isso. Não, porque às vezes nós somos pressionados e escutamos falar, não, você tem 60 dias, você tem 120 dias. Não, são 2 anos. E é só isso? O senhor acha que é só? Eu acho que é só. Por quê? Porque tem muita coisa que você não tem conhecimento que tem direito. E aí você acaba, ou por não ter condição de conversar com o advogado, ou porque fica sabendo depois. 2 anos perto de um contrato de 10, 15, 20 anos é muito pouco. Entendo. É que a gente pensa em direito do trabalho normalmente para aqueles contratos mais reduzidos. Mas e o trabalhador que ficou 30, 35 anos na mesma empresa? Nessas ações trabalhistas, o que assim é mais dúvida? O que acontece com o trabalhador que ele não percebe e ele tem o direito e acaba deixando de lado? Olha, Ana, hoje, por decorrência da internet, o trabalhador ele já vem se informando mais sobre os seus direitos, sobre suas garantias. Aqueles direitos que são mais comuns, como hora extra, intervalo, tempo máximo de trabalho, tempo que um dia de trabalho tem que ter pro outro, que a gente chama de interjornada, o trabalhador ele até tem mais consciência. A grande questão são aquelas coisas que estão implícitas. Por exemplo, um assédio moral, quando que tem direito, quando que não tem, quando que o empregador atingiu um limite e superou esse limite do que é natural, do que é normal. Quer seja de cobrança, quer seja de regulamentação de tempo. Muita gente não sabe, mas se um trabalhador, um empregador, por exemplo, impede que o funcionário vá ao banheiro ou controla o tempo de banheiro, por exemplo, pode configurar um assédio moral, sim.
Acontece bastante também. Hoje, nós estamos aqui na internet, por conta da internet, o empregador, ele se sente no direito de dizer o que pode e o que não pode o empregado dele nas suas redes particulares. Isso acontece demais hoje em dia. Fala, não, o que você está fazendo prejudica a empresa. O empregador tem esse direito de falar para o empregado, você não pode fazer isso nas suas redes sociais? Olha, Ana, hoje o mundo ele está globalizado. Dificilmente você consegue desvincular um funcionário da sua empresa. Sim. Caso o funcionário seja público e você automaticamente associa a empresa e ele fale alguma coisa na internet que seja desonroso ou que desabone alguém ou que seja ofensivo, a empresa pode entender sim e que aquele comentário ou aquela conduta está prejudicando a imagem da empresa. Entendo. Agora, um funcionário que não é popular, um funcionário que é comum, vamos dizer assim, que é a grande massa, se ele estiver, por exemplo, com o uniforme da empresa e a empresa entender que aquele comentário pode desabonar, desonrar, ela pode sim tomar as medidas. No direito trabalhista, dos processos de direito, né? Quando acontece, dizem os acordos, né? Tem os acordos, e esses acordos às vezes ficam anos, ficam tempo pagando. Isso é normal, demorar para julgar, demorar para que se efetue o pagamento, porque muitas das vezes o empregado fica guardando o seu dinheiro, que ele tem esse direito, mas acaba não recebendo. Certo. Ana, são 2 pontos que você tocou. O primeiro é a demora no processo. O processo, em regra, ele é dividido em 2 partes. O processo de conhecimento, que é aquele onde vão ser debatidos se o trabalhador tem direito ou não àquela verba, quanto que a empresa tem que pagar, de que forma que ela tem que pagar, se ela tem que pagar. Depois que não se discute mais isso, que vem o trânsito em julgado, começa um novo processo, que é o de execução. E aí pode demorar tanto ou até mais tempo do que o processo de conhecimento. Em caso de acordo, é melhor um acordo longo e que ele receba pouco do que aquele processo que não tem acordo e ele não receba nada. Eu, particularmente, prefiro que o trabalhador receba pouco por um acordo com a empresa, por exemplo, e que seja muito parcelado do que aquela empresa que não faz acordo e não paga nada ao seu ex-funcionário, no caso. Mas aí como fica? Porque eu conheço pessoas que saíram da empresa, entraram com a ação, ganharam a ação, a empresa recorreu e aí entrou, ganhou novamente, agora já está ganho e não está recebendo, e aí ficou suspenso lá o auxílio-desemprego, assim o nome que dá, o auxílio ficou suspenso até... Nossa, a pessoa passou muita dificuldade e aí fica assim, vai pagar quando? Quando é executado? Olha, Ana, infelizmente isso acontece muito. O que ocorre é que quanto mais tempo a empresa tem para pagar o funcionário que foi deferido o direito pela justiça, esse processo ele vai sendo atualizado pela correção da Justiça do Trabalho. Agora, existem meios e mecanismos para que ocorra a forçação, a obrigação, o cumprimento do pagamento. Quer seja, inclusive, na despersonalização da pessoa jurídica, do dono da empresa, para que o sócio ele responda, o proprietário da empresa ele responda por aquela dívida da empresa. Bloqueio de bens também? Bloqueio de bens, penhoras, bloqueios de contas particulares, privadas. Que aí vai obrigando que se cumpra, que se execute, né? Claro, até porque muitas vezes o funcionário morre, não recebe nada e fica por isso mesmo. Gente, que caos. É complicado. Olha, direito trabalhista é algo muito discutido. Nós tivemos uma reforma que, ao meu ver, não foi uma reforma propriamente dita que pudesse realmente ser um pouco mais clara, mais abrangente. Ficou várias lacunas. O trabalhador está aí com... Hoje no Brasil eu digo que quem recebe pouco e quem paga muito. Porque são dois lados, o empregador e o empregado, os seus direitos e o contrato. Como fazer que tenha uma alegria, que tenha uma estabilidade de trabalho entre o empregador e o empregado, já que até hoje férias tem que ser combinado, antes eram 30 dias, agora você pode combinar 10. Isso. Nós tivemos várias coisas que mudaram e o contrato hoje se tornou um contrato através de um diálogo entre o empregador e o empregado. Como ter essa paz entre ambos? Olha, Ana, é uma pergunta muito difícil. O que deve ser estipulado é que a legislação trabalhista ela garante e obriga tanto o empregado quanto o empregador certas condições. Numa questão de relação de trabalho, o empregador ele tem que garantir uma questão de saúde ao seu funcionário, saúde física, emocional
psicológica e psiquiátrica. Como eu falei antes, se por acaso ocorrer um assédio ou o trabalhador às vezes exerce a função em condições que prejudicam o seu corpo, por exemplo, um caso muito corriqueiro, o soldador. O soldador às vezes ele precisa trabalhar em condições que ele contorce o corpo, ele torce a coluna ou o ombro, e isso a curto, médio e longo prazo pode ocasionar uma lesão de saúde. A questão da reforma trabalhista veio exatamente para esse outro ponto que você tocou. As empresas estavam entendendo que estava muito oneroso manter o funcionário, ao passo que aquele dinheiro pago nem integralmente ele não iria para o trabalhador. Então, a reforma trabalhista veio no sentido de que eu vou tirar um pouco os direitos dos trabalhadores, para quê? Para que as empresas, em teoria, consigam contratar mais pessoas. É uma reforma que supostamente foi social, tentando fazer com que as empresas contratassem mais pessoas, com um custo menor para cada funcionário. Seria mais ou menos essa teoria. Só que na prática, infelizmente, não aconteceu. Acabou trazendo mais prejuízo para as empresas, mais prejuízo para os funcionários, para os trabalhadores empregados, e no final não atingiu aquela expectativa. E é isso. Para você, trabalhador, para você, empregador, fica a dica de estar sabendo da legislação e ter um bom diálogo para que possa realmente o trabalho fluir. E para você, o direito é seu. Eu achei. Olá, tudo bem com você? Olha, tem novidade para você que é cliente da MN Bradesco Financiamento. A MN Bradesco Financiamentos, em parceria com a Clínica Medic Mais, quer cuidar da sua saúde, não é mesmo, doutora? Exato! Além da parte odontológica, temos a parte médica, exames laboratoriais, exames de ultrassom. Vem pra cá, a parceria aqui é forte. MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. Vem pra cá, senhor! Mais tarde. MN consiga mais dinheiro pra você. Papo Psi, Silvia Marcondes. Ansiedade. Ai, que dor. Que negócio que incomoda, que sentimento ruim, como fazer? Isso se transforma em quê depois? Doutora, socorro! Oh, meu Deus! Bem-vindos mais uma vez ao Papo Psi. E vamos falar hoje sobre a ansiedade, que é esse mal que aumentou e está causando tantos transtornos, né? Porque antigamente as pessoas falavam assim, ai, tô ansiosa, mas tudo se resolvia. Hoje em dia está se transformando em síndrome do pânico, em transtorno de ansiedade generalizada, em transtorno de alimentação generalizada, porque tudo as pessoas estão descontando na alimentação, estão roendo unhas, estão virando tics, estão rangendo os dentes. Bruxismo. Sim, a coisa está só complicando cada vez mais e mais porque as pessoas não estão sabendo mais transformar, né? No meu consultório eu costumo dizer, vamos ressignificar a ansiedade, porque ela pode ser propulsora. Só que ficamos tanto tempo trancados que essa ansiedade não está conseguindo mais ser ressignificada. Como fazer isso? O que seria ressignificar? A princípio, entender qual é o fundo da sua ansiedade. Gatilho? O gatilho. Isso. Nós chamamos de fundo da ansiedade. Por que ela estalou ali? O que aconteceu naquele momento que deu aquela angústia e aquela dor fixou? E com a fixação daquela dor, nós temos um negócio que chama ressaca da ansiedade. Que a gente fica com receio daquela dor, aquela angústia, aquele mal-estar, aquela falta de ar acontecer. Mas todo mundo tem receio, doutora. Para pensar, você tem aquela dor, aquela ansiedade, aquele desespero. Tem que fazer um exercício de respiração que dói muito para você poder se restabelecer. Você não quer sentir isso novamente. E aí? Sim, e aí a gente pode pegar essa energia dessa ansiedade e transformar. Como? Quando eu me formei em psicologia, o meu trabalho de conclusão de curso foi transformar a ansiedade em nadadores amadores em propulsão de batimento de perna.
Explique-se. Explique-se, porque tá confuso. Pois é, eu peguei a energia da ansiedade, que é o aquele, meu Deus, e agora? Aquele aumento da ansiedade e direcionou para batimentos de perna. Muitos dos meus pacientes que têm síndrome do pânico, eles costumam dizer assim, eu quero me trancar num quarto ou sair correndo. Então saia correndo. Exatamente. O meu consultório, a chave fica na porta. E é só dar um toquinho que a porta abre. E quando eu estou atendendo um paciente que ele acha que ele vai passar mal, eu falo, vai, que eu vou atrás. Ele sai correndo, desce pela escada do consultório e vai embora correndo para a rua, depois volta. Porque a pessoa que está nesse momento dessa ansiedade, dessa angústia, desse momento de pânico, o cérebro fala assim, deu ruim. A barriga fala assim, esvazia. Aí o cérebro responde, estamos prontos, corre ou congela. É, assim a reação que nós temos diante de um perigo. E a sensação da ansiedade muito elevada, ou a sensação de síndrome do pânico é, estou em perigo, eu congelo ou eu corro. Se a pessoa escolhe correr, eu dou a permissão, vai. Para a pessoa conseguir se centrar de novo. Agora, se ela congela, precisa sentir que está ali ainda. Por esse motivo, nós fazemos o exercício, a atividade do segura forte a pessoa, para ela sentir que ela está ali, que ela existe, que ela faz parte daquele ambiente, que tá ruim, não tô legal, não estou bem, mas eu estou aqui. Tem alguém te trazendo para perto, te trazendo de volta. E esse momento dessa ansiedade generalizada, o que a pessoa mais quer é que alguém diga, vamos? Ou que alguém diga, tá tudo bem, tô aqui. Porque é muito ruim, porque meus pacientes costumam dizer assim, caiu meu disjuntor, ficou escuro e eu comecei a passar mal, comecei a ver bolha, E muita gente denigre esse discurso do cliente, da pessoa que está nesse momento de ansiedade generalizada, de síndrome do pânico. Por quê? Acha que é frescura. Ah, sai dessa, isso que eu ia tá tudo perguntar, bem. Os familiares, as pessoas que estão em torno, que estão vendo que a pessoa está passando por uma dificuldade, é isso? É o vamos e o segura, tô junto. Estamos juntos, estou aqui, está tudo bem. Porque o pânico nada mais é de deu tudo ruim, eu vou morrer agora. É a sensação que a pessoa tem. Inclusive, muitas pessoas que atualmente estão apresentando transtorno de síndrome do pânico, elas têm se cortado para descobrir, para ter a sensação de que ainda está viva, que ainda está ali. Uma vez uma cliente minha chegou toda cortada, aí eu falei para ela, mas não dava para ter alguém por perto, não dava. Ela falou para mim assim, ninguém me leva a sério no momento que eu não estou bem. Então, eu me levo a sério e eu vejo que eu estou aqui sangrando. Então, a ansiedade hoje em dia, ela está cada vez mais elevada e cada vez mais descontrolada, porque o apoio, né, a rede de apoio em torno da pessoa que está naquele momento, está desacreditando daquilo. É possível uma pessoa aparentar estar bem e ser uma pessoa ansiosa por insatisfação do seu trabalho, por insatisfação de um relacionamento ou alguma coisa assim? Com certeza. Mas quem está do lado sempre vai notar um pontinho diferente. Vai notar que a pessoa está mais escondida, que a pessoa está mais silenciosa, ou que ela está se trancando muito, ou que está muito tempo no telefone. Porque o ansioso, às vezes, ele precisa viver a vida do outro do Instagram para ele ficar bem, sabe? E isso só piora. Eu normalmente peço para diminuir tempo de tela quem tem transtorno de ansiedade. Porque fica ali vivendo a vida do outro, aí fala para mim, não, mas daí eu fico bem, eu fico vendo que tem um mundo aí fora. Ok, mas e o seu desejo de estar nesse mundo aí fora? Por que você não vai lá viver ao invés de ficar vendo? Pessoas com ansiedade muito elevada, eu solicito que vá, pelo menos uma vez na semana, ter contato com a natureza. Sentar num banco de praça, observar o que está em torno, para se sentir parte de algo, para entender que existe. Eu sempre brinco assim com os meus ansiosos. Essa semana você vai sentar na praça tal e vai observar tudo que tem em torno. E na semana que vem você vai me contar o que você viu. As pessoas estavam felizes, as pessoas estavam tristes, porque a intenção da pessoa ansiosa é que só ela
tá naquele momento. Só ela passa por aquilo e mais ninguém consegue entender. Quando senta na minha frente e fala assim, ai, eu tive crise. Eu falo, crise? Crise do quê? Ai, eu tive uma palpitação, falta de ar, e 2 dias depois você ainda vê a pupila meio dilatada. Aí eu falo assim, eu entendo, e o que você fez para melhorar? Aí fala, eu fiz exercício de respiração, ou eu saí correndo, ou eu peguei gatinho, cachorro. Animais ajudam muito, o batimento cardíaco dos animais. Tá naquele momento de crise, pega o bichinho, abraça, sente o batimento cardíaco, o seu próprio batimento cardíaco, ao invés de se cortar, ao invés de se machucar. E entenda que é um momento, aquilo vai melhorar, mas a rede de apoio principalmente tem que entender que é um momento, vai melhorar, mas a pessoa precisa de você nesse momento. Para finalizar, doutora, consegue oscilar em estar bem, estar ruim? Ou é uma crise que se supera e posteriormente, dificilmente, quando ela aprende como controlar isso, ela vai retornar ao estado? Olha, existem casos que pode dar uma oscilada, sim. Porque muita gente, por exemplo, quando começa a terapia, o tratamento certinho, acaba abandonando no meio do caminho e não chega até o final daquilo. E aí acaba dando uma oscilada. Agora, a pessoa que, sim, já se entendeu, consegue se entender e... a palavra seria, consegue se ler, se entender mais a fundo, ela consegue visualizar que é um momento que está ruim e consegue ter um controle em cima daquilo. E até chegar lá, nós contamos com terapia, medicação e, às vezes, até com remédio de resgate que os psiquiatras podem estar ministrando. É isso. Papo Psi hoje falando de ansiedade. Até que ponto você pode levar isso por sua conta, sem uma ajuda profissional? Se você vê que você não consegue, pede ajuda. Tem jeito, tem cura e é o que você deseja. Com certeza. Olá, tudo bem com você? Olha, tem novidade para você que é cliente da MN Bradesco Financiamento. A MN Bradesco Financiamentos, em parceria com a Clínica Medic Mais, quer cuidar da sua saúde, não é mesmo, doutora? Exato! Além da parte odontológica, temos a parte médica, exames laboratoriais, exames de ultrassom. Vem pra cá, a parceria aqui é forte. MN Bradesco Financiamento, cuidando da sua saúde e do seu dinheiro também. Vem pra cá, senhor! Mais tarde. MN consiga mais dinheiro pra você. Talento. Quando falamos de talento, nós precisamos pensar o que é talento. Talento seria dom? Dom de Deus? Dom que você tem, aquilo que você ama e faz por amor, que você não sabe nem como que você conseguiu fazer. Já parou para pensar num artista plástico? Quando você vê uma tela, um quadro, quando você vê uma escultura, como que ele conseguiu fazer aquilo com tanta perfeição? Pois bem, hoje eu estou aqui com o artista plástico Márcio Carneiro. Ele vai explicar, porque ele tem uma arte muito curiosa, porque ele começa a pintar quadros de ponta cabeça, algo fora da realidade. Márcio Carneiro, como que é isso? O que é ser artista plástico? Que dom é esse? Como você descobriu? Ana, olha, ser artista plástico é algo tão extraordinário, porque você não deixa de copiar o que Deus já fez no mundo. Na verdade, é você tentar copiar algo que está à sua volta. E quando a gente fala isso, não é apenas copiar uma cadeira, uma árvore, uma casinha ou um riacho. É tentar imitar, dentro da excelência que uma espiritualidade pode trazer, o outro. Tentar reproduzir as dores do outro, os amores do outro, num pedaço de papel, num pedaço de tela, ou enfim, em qualquer outro suporte que seja. Então, ser artista plástico é pegar essa significância máxima do que é Deus e tentar concretizar isso através das cores,
através de um pedaço de carvão, através de algo que você pode encontrar na natureza. Isso é ser artista plástico. Márcio, mas espera aí. Até aí é algo assim já fora da realidade. Aí você conseguiu sair um pouquinho mais da curva. Aí você resolveu virar uma tela, começar a pintar de ponta cabeça. Márcio, como isso? Como funciona isso? A arte, Ana, ela tem reproduções no seu cérebro que te diferencia muito. Eu vou tentar ser o mais didático possível, né? Ela trabalha a lateralidade do seu cérebro. Então, só a título de exemplo, se você vai para um campo mais teórico, mais matemático, você utiliza o lado esquerdo do cérebro. Se você vai para o campo da criatividade, das cores, da emoção, você vai para o lado direito. Então, são duas repartições do cérebro. Dentro dessas repartições, a arte ela vai iluminando cantinhos do cérebro e fazendo com que você visualize o mundo de uma maneira diferente. Quando você chega a um certo nível dentro das artes plásticas, eu acredito que esses padrõezinhos de luzes ficam tão acesa que não precisa o cérebro seu entende uma coisa de cabeça para baixo, na lateralidade, entendeu? Do jeito normal, ele entende. Então, para mim, pintar de cabeça para baixo, de lateral, o meu cérebro já entende. Gente, nós estamos falando que está pintando um mar de cabeça para baixo. Nós estamos falando de figuras, de rosto. Ele pinta imagem de cabeça para baixo. Aí ele acha que o nariz está assim, aí ele vai pintar o nariz de cabeça. Márcio. É porque a gente visualiza aquilo como uma geometria, né? E aí dentro dessa geometria, não interessa se você está de cabeça para baixo, se está na lateral, é geometria. Vocês entenderam? Pega aí e vira enquanto a pessoa vê o nariz como nariz, a gente vê como um triângulo, como um formato arredondado. Isso você virar, o triângulo só virou de cabeça para baixo, entendeu? Tá, Márcio, eu entendi, porque eu já vi você fazer isso. Mas que é algo surreal, é surreal, desculpa. É muito bacana, realmente. Seu segmento, dentro da arte plástica, da pintura, tem um segmento, tem uma classificação, se não me engano, moderna. Isso. Como que é essa classificação e qual é a sua? Tem várias, Ana, porque a arte ela foi dividida e subdividida em períodos, né? Desde a pré-história, vem vindo. Nos últimos 200, 300 anos, então, você vai ver assim, fragmentos das artes de acho que mais 50 títulos. É cubismo, é não sei o que lá. Mas a minha, em específico, eu digo ainda... No outro programa a gente fala o porquê, porque tem algumas coisas relacionadas até a um certo preconceito, digamos assim. É a arte acadêmica. É você reproduzir o mais próximo da fotografia. Pode-se dizer que é a mais difícil ou não? Eu acredito que sim. Porque é mais detalhe? É o mais detalhe. Porque, por exemplo, se você faz uma arte onde você espirra tinta, espirrou tinta, caiu no lugar errado, tá tudo bem. Agora, se eu vou fazer o retrato da Ana Paula, um brilho fora do lugar do olho, já não é a Ana Paula mais. Márcio, hoje, para você, sim, o artista sempre foi muito sofrido, né? Você vê que o artista, ele vai por amor, por dom mesmo, por dedicação. E são pouquíssimos, contando a dedos, que têm nome, têm status, conseguem ter uma remuneração justa. Você acha que isso mudou um pouco de uns anos para cá ou ainda precisa de muito? Precisa de muita mudança, Ana. Precisa porque é fator cultural, especialmente no Brasil, essa questão ainda precisa ser muito mexida. Eles não conseguem compreender a arte, por exemplo, como um nicho da terapia. Né? A gente estava assistindo aí o seu programa, né? A doutora, uma psicóloga falando sobre terapias, onde a arte se encaixa ali perfeitamente, né? E as pessoas não conseguem ainda compreender esse nicho terapêutico da saúde que a arte promove. Tem muita coisa para ser discutida ainda. Você acha que você, né, já
é artista, já trabalhou como secretário de cultura no município de Taubaté. Você acha que a política tem uma grande responsabilidade? Muita. Sobre sobre os artistas, sobre o desenvolvimento da arte? Muita responsabilidade em todos os setores. Muito embora hoje a gente está conversando mais sobre a pintura, mas eu como um artista que tenho tendências a outras, e você sabe disso que você falou agora aqui no programa, a gente vê que até na própria escola a arte é tratada de maneira diferente. O que, com todo o respeito, e claro, dentro da história da arte tem que ser falada mesmo. O que Leonardo da Vinci fez, legal, né? O que Anita Malfatti fez, legal. O que Monteiro Lobato fez, legal, mas qual é o espírito da arte? O que a arte promove no ser humano? E não precisa ser algo tão longínquo, né? Pode ser próximo. Tem o Leonardo, tem a Anitta, tá? Mas olha, tem o artista tal que mora no bairro daqui, ele vai vir aqui e vai ensinar vocês, vai mostrar mas o que isso promove para o ser humano? Ana, por exemplo, você tá ali com um dente quebrado. Aí você vai no dentista. O dentista promoveu o que para você? Além do aspecto de saúde, além da dor que tirou, que ninguém quer conviver com a dor, ele também promoveu estética. Então ele promoveu 3 casos. Você está entendendo? Sim. Para a pessoa. O que a arte promove? Quando entra em arte, a fala é muito subjetiva, não é concreta. Sim. O que um psicólogo promove? Entendeu? A pessoa está ali numa depressão, numa ansiedade, tudo, através de terapias, ele vai promover o quê? O estabelecimento daquela pessoa, o equilíbrio daquela pessoa. E não se fala no que a arte promove. Para você, como artista plástico, como pintor, o que a arte promoveu na vida de Márcio Carneiro? Tudo. Por que eu digo tudo? Porque dentro daquilo que nós brincamos no início do programa, e que é sério, e que dá para a gente falar outras vezes, né, de maneira mais concreta, a arte ela consegue introduzir situações no nosso cérebro que nenhuma outra disciplina escolar consegue. Ali você consegue fazer com que o seu cérebro fique mais ativo dentro do processo de criatividade, por exemplo. Então, se eu estou trabalhando num poder público e eu não for criativo, tchau, pardal, você não vai ficar ali. Se eu estou ali dentro de um contexto até de televisão e não for criativo, também tchau, pardal, porque a concorrência é grande demais. Então, uma das coisas que promove no ser humano, a título cerebral, de conexão cerebral, é o processo da criatividade. Aí a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de cromoterapia, a gente vai falar sobre terapias mesmo, entre outros conceitos. Então é uma ramificação tão grande que a arte promove. Hoje eu digo a você que eu só consegui sustentar durante alguns anos a Secretaria de Cultura, que eu só consegui ser um professor modéstia à parte, né, que jamais foi esquecido dentro de uma universidade, que eu consegui promover saúde para idosos durante 20 anos que eu trabalhei por causa da arte. A arte promoveu isso em mim. Esse dinamismo que tem dentro da personalidade do ser humano, ela é promovida na arte. Então, se a escola tivesse isso em mente, porque não tem, se o poder público tivesse isso em mente, de trabalhar isso nas crianças lá na escola, nós teríamos, com certeza, cidadãos mais espertos, mais politizados e mais criativos. Tá aí para você aí do outro lado, Márcio Carneiro, pessoa maravilhosa, e ele a partir de agora vai estar com um quadro fixo conosco para poder trazer o que a arte, o que o artista plástico Márcio Carneiro, o que o escritor Márcio Carneiro, o que o historiador Márcio Carneiro, esqueci algum? Esqueci? Não, né? Tem para oferecer e a nos ensinar. Márcio, muito obrigada. E aguarde que o seu quadro é fixo, cativo aqui no programa. Eu que agradeço. Pet Pata hoje vai falar sobre nó. Os nós nos pelos do cachorro. Muitos tutores ficam a pergunta: escovo, não escovo, escovo diário, não escovo. Tem muitos que não deixam escovar, falam, desde pequenininho se acostumar, dá certo.
conversa fiada. Tem cachorro que não quer, não deixa, fica irritado, fica nervoso. E qual é o procedimento? Fala para mim, tio William, como que agir diante desse problemão que assim os tutores enfrentam com os cachorros de pelo longo? Então, são duas situações. A primeira é evitar o nó. E a segunda é fazer o que fazer depois que deu nó. Então vamos começar pela primeira parte. Como evitar os nós? É simples, tá? O nó, eles são formados de algumas... Por exemplo, um cachorro que tem mais de uma casa. Os cachorros brincam entre si. Então a babinha de um cachorro, às vezes na brincadeira, no pulo ali, a unha vai embaraçando, embramando o pelo e causa o nó, né? Outra situação, roupa. Roupa também... Pode pôr roupa? Pode. O ideal é não pôr, mas pode. Mas ali tira a roupinha durante o dia, deixa a pele do cachorro respirar e nisso dá uma penteadinha em casa. Coleira de peitoral. Coleira também é outra terrível para dar nó no cachorro. Então assim, esses são os principais problemas, né, de dar nó no cachorro em casa. Então assim, sempre o ideal é manter uma rotina de pentear o cachorro em casa. Pentear. E aí o que acontece? Às vezes o tutor cai numa armadilha, compra aquela escovinha de cerda que a gente usa no banho-tosa, só que a cerda é pequenininha. Então, e ela engana, você passa no pelo assim, parece que está passando. Mas o ideal é usar o pente. Por quê? O pente ele tem os dentes dele. Então, quando você passar no cachorro, ele vai entrar na pele. E ali você fazendo esse movimento passando, se tiver algum nó, ele trava. E ali você sabe que tem nó. E ali você vai tomar uma providência para tirar aquele nó. Às vezes o cliente chega no banho-tosa com o cachorro com nó e fala, nossa, mas eu tô penteando em casa. Aí eu já sei, eu pego a escovinha e falo, você tá usando isso? Daí ele fala, tô usando isso. Eu falo, então, daí eu explico tudo isso pro cliente, entendeu? Então o ideal para evitar o nó é ter uma rotina de literalmente pentear o cachorro em casa, dia sim, dia não. Sabe o que já aconteceu? Maneira das pessoas fazer carinho no cachorro. Isso. É impressionante como já teve pessoas que fez carinho na cabeça do Anael e depois que foi embora eu tive que pentear porque estava tudo cheio de nó aqui, principalmente nessa região aqui, né? Isso mesmo. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de nó. Tem o embaraço, que é simples, né? Você passa uma escovinha, o embaraço sai. O segundo tipo de nó é o nó, né? Aquela quando engruvinha um pelo no outro. E o terceiro é o embolo. O embolo não tem como, Ana Paula. O embolo tem que tosar. O embolo não sai porque ele gruda na pele. Ele então não dá para tirar porque machuca. Isso chega em um estágio que está muito tempo, exatamente, não? Isso que você falou é importante. Às vezes brincando, a gente mesmo brincando, porque assim, hoje eu não tenho, minhas cachorrinhas morreram, mas quando eu tinha, a gente gosta de pegar, né, apertar, amassar e beijar e brincar. E nisso, até na forma de fazer carinho, a gente, por exemplo, se você fizer sempre o carinho a favor do pelo, é uma coisa. Agora você chega e fica assim, se você não pentear ali, faz isso uma vez, 2, 3 ali, começa a embaraçar, do embaraço vem o nó, se não cuidar, embola. Aí embola. Aí não tem jeito, aí não tem jeito. Só cortando baixinho. Exatamente. Então vamos lá, a gente falou da primeira sobre dar nó, sobre evitar o nó em casa. E depois que deu o nó, como que a gente faz? Aí, pessoal, tem que ser o profissional. Tem que ser o profissional porque tem técnica para tirar nó. Você sabia que tem técnica para tirar nó? Como faz isso? Tem técnica para tirar nó. Por exemplo, vamos tentar usar aqui, vamos ver se ele não morde a gente. Quando o cachorro está embolado, está com nó, a gente pega e vai abrindo pelo, vai abrindo o pelo com a mão assim. E tirando. Isso, vai abrindo, aí vai arregaçando aquele nó e com a escova vai passando. E o cuidado é assim, não pode passar a escova na pele, porque senão pode dar aquela micro lesão que eu falei. A escova é sempre no nosso dedo, isso. Eu ponho o pelo do cachorro na minha mão e venho aqui, ó, com a escova aqui, porque daí aquelas cerdas vão passar na minha mão, não vai passar na pele do cachorro. Isso é se der para tirar o nó. Aí se for o caso de embolo, aí é só tosando mesmo, aí não tem que fazer porque a gente tem que preservar a saúde e o bem-estar do cachorro. Não adianta porque o pelo também cresce de novo, né? Sim. Eu sei que é difícil para um dono, né, que tem, porque às vezes dá dó, às vezes o pessoal cuida do cachorro, às vezes viaja, fica 2 semanas, 3 semanas fora, às vezes a sogra não leva, às vezes o irmão, algum parente não leva e o cachorro embola. Dá dó, mas numa situação dessa, para preservar o bem-estar e a saúde, tem que tosar. E o pelo cresce de novo, né? Se fosse uma coisa que ia ficar para sempre, mas o pelo cresce de novo. Tem tutor que reclama que na hora do passeio, algumas árvores, os matos, acabam dando nó no pelo. Aí evitam de passear porque dá nó. O ideal é o quê? Passeou, chegou em casa, escovou? Exatamente. O ideal
tem que passear, faz bem, pro bem-estar do cachorro. Então chegou em casa, passeou num lugar que tem grama, que tem mato, e gruda, né, aquelas plantinhas secas, né, gruda aqueles matinhos, carrapicho, gruda, que é normal, principalmente cachorro muito peludo. Chega em casa, é bom ter a escovinha, aí sim você passa aquela escovinha para tirar os carrapichos, para tirar as folhas secas, e o carrapicho tem que tirar, porque senão numa que o cachorro deita ou vai fazer alguma coisa, pode acontecer até de picar ele. Então, o ideal é tirar mesmo, passar a escovinha para tirar. Mas, num bom tratamento, hoje em dia o Anael nem é escovado mais em casa, eu preciso falar isso. Porque tem uma técnica do banho e tosa que vocês usam lá que acaba, assim, facilitando a vida do tutor. Então, são 3 situações aí, eu costumo dizer. Primeiro, tem que ter uma rotina de banho, ou semanal ou a cada 10 dias. O pelo do cachorro precisa desse cuidado. Segundo, a gente faz a remoção do subpelo, né? Aquilo que eu já tinha falado, que evita dar nó. E terceiro, o produto que a gente usa no banho tosa, né? Eu costumo dizer que tem 2 tipos de produto. Tem o produto que lava, não tem problema nenhum, ele lava. E tem um produto que, além de lavar, ele cuida da pele e cuida do pelo. Você entendeu? Então é que nem shampoo, cabelo de mulher, né? Tem aqueles que se preocupam apenas em lavar. E tem aqueles produtos, aqueles shampoos que se preocupam em estar restaurando o fio, em estar protegendo ali a cutícula, enfim. Assim, cachorro é a mesma coisa. Eu, hoje em dia, sou muito grata, porque além de ele não ficar estressado, porque ele não gostava que escovasse, não gosta. Quem falar que gosta que o cachorro que escova é um milagre. Além dele não gostar de escovar, evita esse estresse da escovação, e também a gente acaba ganhando um tempo aí, porque leva-se muito tempo para escovar um cachorro com um pelo desse tamanho aqui, né? Leva-se muito tempo. Pet Pata aqui trazendo informações para você de como cuidar do seu pet, para você e ele ter uma vida muito melhor.